Olá, pessoal! E vamos à correção de mais um simulado. E esta semana eu separei para vocês questões organizadas pela Banca Consulplan e pelo Instituto Consulplan. São nomes diferentes, mas na verdade essas bancas mantêm o mesmo padrão de cobrança. Se você observar aí nas provas organizadas por elas, você vai ver que ela cobra geralmente três questões de interpretação e compreensão textual, e as demais são de conteúdos gramaticais, questões envolvendo gramática, sintaxe, morfologia, regência, crase, colocação pronominal. Então, ela foca bastante em questões gramaticais. Eu digo que ela é bem gramatiqueira, tá? Mas isso não é algo ruim, não. Isso é algo bom. Você só precisa estudar direcionado, né, para essa banca de fato. Então, se você está se preparando para qualquer concurso público organizado pela Banca Consulplan ou pelo Instituto Consulplan, fique aqui até o final desta aula, porque eu tenho certeza de que a resolução dessas questões fará toda a diferença aí no seu resultado. E se você está chegando aqui agora, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O meu nome é Patrícia Santos, eu sou professora de língua portuguesa e estou aqui toda semana fazendo este trabalho, fazendo a correção de questões organizadas por diversas bancas. Então, ó, se você está se preparando para qualquer concurso público, independentemente da banca, clique aqui, já se inscreva no canal, porque esse canal é para você, tá? Toda semana tem conteúdo novo aqui disponível. E se você quiser participar conosco lá no nosso grupo gratuito de estudos, eu vou deixar aqui abaixo um link, aqui abaixo na descrição do vídeo, um link para que você entre para esse grupo, para que você esteja lá conosco, tá? Então é só clicar nesse link que você vai ser automaticamente direcionado ou direcionada para lá. E agora, sem mais delongas, bora, porque quem quer passar não enrola. Vamos à nossa primeira questão, que é uma questão muito importante, tá? Foi organizada aqui pela Consulplan, né? Pela banca Consulplan, mas o Instituto Consulplan também cobra muito e outras bancas também cobram bastante esse conteúdo, que é a identificação ali do termo, né, sintaticamente. Quando nós vamos fazer uma análise sintática, como nós vamos fazer agora, nós precisamos seguir um passo a passo, tá? Por quê? Porque se você não seguir esse passo a passo, você cai em pegadinha da banca. Qual é esse passo a passo? Qual é esse mapa da mina que eu digo, né? Da sintaxe. Você vai fazer análise sintática, você vai fazer o seguinte: você vai procurar primeiro o verbo da oração. Encontrou o verbo, vai buscar o sujeito e só depois você procura complementos. Então, passo a passo é esse. Vai fazer análise sintática, localiza o verbo. Localizou o verbo, faz as perguntas para que você encontre o sujeito. Quais perguntas que nós fazemos para nós encontrarmos o sujeito de uma oração? Nós perguntamos aqui, ó, antes do verbo, o que ou quem. Mas é muito importante você entender que essas perguntas precisam ser feitas antes do verbo. Porque se você fizer essas perguntas depois do verbo, o que você vai encontrar será um complemento e não o sujeito. E você tem de buscar primeiro o sujeito da oração. Patrícia, por que você está dizendo isso tudo? Porque isso tudo é muito importante, gente. Olha só o que eu coloquei aqui para vocês, ó. No exemplo número 1, nós temos o seguinte: durante a palestra sobre fake news, aconteceu um incidente. Qual é o vício do candidato? Ele vem aqui, localiza o verbo. Aconteceu. Localizou o verbo. Aí ele faz o seguinte: o vício que ele tem faz com que ele faça a pergunta aqui depois do verbo. Aconteceu que. Opa.
Aconteceu o quê? Um acidente. Um acidente está completando o sentido desse verbo. Não tem preposição no início, isso aqui é um verbo transitivo, isso aqui é um objeto direto, e esse verbo é um verbo transitivo direto, e aí ele errou a questão. Errou por quê? Porque não seguiu o passo a passo. Passo a passo encontrou o verbo, procure o sujeito e só depois complementa, tá? E para eu encontrar o sujeito, eu preciso fazer a pergunta antes do verbo. Eu vou perguntar ao verbo o que ou quem. A resposta será o meu sujeito, tá? É esse termo que eu vou procurar primeiro. Então, olha o que nós temos aqui, ó. Aconteceu um incidente. Você não vai perguntar aconteceu o quê? Não é essa a ordem. Você vai fazer a pergunta antes do verbo. Você vai perguntar o quê? O que aconteceu? Um incidente. Então, um incidente, na verdade, não é o objeto direto. Está vendo como que a banca trabalha para poder te induzir em erro? Não, um incidente não é o objeto direto. Um incidente aqui, na verdade, é o sujeito da oração. Então, as bancas trabalham com essa estratégia. Não é só Consulplan, não é só Instituto Consulplan. Todas as bancas trabalham, né, com essa inversão ali dos termos. Elas colocam o sujeito depois do verbo, porque ela já sabe do vício do candidato. O vício é olhar para o verbo e perguntar depois, fazer a pergunta depois do verbo. Aconteceu o quê? Um incidente e achar que esse termo um incidente é objeto, quando na verdade ele é sujeito. Então, para que você não caia nessa pegadinha, você vai seguir esse passo a passo, vai encontrar verbo e procurar o sujeito. É verbo, sujeito e depois complemento, tá? Olha o outro exemplo aqui, ó. Ficou ontem à noite no chão vestígio da festa. Aí o candidato vem aqui e encontra o verbo. Ficou. Qual é o vício dele que você não vai ter mais? Você tinha esse vício, hoje você vai se libertar desse vício, você não vai ter mais. O vício do candidato é vir aqui fazer a pergunta depois do verbo. O que ficou o que vestígio da festa? Então vestígio da festa está completando o sentido do verbo. Não começou por preposição, é objeto direto. E o verbo é verbo transitivo direto. E aí, errou a questão. Por que errou a questão? Porque não seguiu o passo a passo. Qual é o passo a passo? Localizei o verbo, ok. Localizei o verbo, eu vou procurar o sujeito. O que ficou? A pergunta é feita antes. O que ficou? Vestígio da festa. Foi esse vestígio da festa que ficou ontem à noite no chão. Então, o vestígio da festa, na verdade, é o nosso sujeito. A oração só está na ordem inversa. Na ordem direta, ficaria: vestígio da festa ficou ontem à noite no chão. Então, tem de ter muito cuidado ao analisar esse tipo de questão, porque o candidato erra, que é uma beleza quando a banca trabalha dessa forma, quando a banca coloca esse tipo de questão aqui, tá? Olha o que a banca cobrou. Ela disse o seguinte: não adies para amanhã, nem depois de amanhã, pois não enche o celeiro o homem negligente, nem aquele que adia. A atenção faz o trabalho prosperar. O trecho sublinhado é classificado sintaticamente como? Então, ele quer saber qual é a função sintática desse termo destacado. Vou trabalhar com análise sintática. Se eu vou trabalhar com análise sintática, eu já vou ter aqui o passo a passo na minha cabeça. Qual é o passo a passo? É verbo, sujeito, só depois complemento. Verbo, sujeito, só depois complemento. Então, eu vou aqui.
O trecho que nos interessa é esse. Pois não enche o celeiro o homem negligente. Candidato viciado vai fazer o quê, gente? Vai vir aqui no verbo enche. Aí vai dizer assim: enche o quê? Pois não enche. Não enche o quê? O homem negligente. Não faça isso. Você vai procurar o sujeito, vai fazer a pergunta antes do verbo. Então, eu vou perguntar aqui, ó. Quem? Quem não enche o celeiro? Quem não enche? O homem negligente. Então, o homem negligente é o nosso sujeito. Na ordem direta, esta oração ficaria: o homem negligente não enche o celeiro, ok? Então, tem de ter esse cuidado. Esse trecho ali, então, é o nosso sujeito. É o sujeito da nossa oração. Olha como a banca é maldosa, ela colocou aqui, ó, objeto direto do verbo encher. O objeto direto do verbo encher é o celeiro. O homem negligente não enche, ele não enche o quê? O celeiro, tá vendo? O celeiro é o objeto direto do verbo encher. Não é o homem negligente. Então, tem de ter atenção quando for fazer esse passo a passo aí, tá? Seguir sempre esse passo a passo. Patrícia, eu vou ter que ficar o resto da minha vida seguindo esse passo a passo? Não, chega uma hora que a gente tira a rodinha da bicicleta. Você fica ali, né? Tem um período que você tem de andar de bicicleta com rodinhas, porque você não tem equilíbrio ainda. Mas chega um momento no qual você já vai olhar para a questão, você já vai saber. Você já vai sentir cheiro ali de pegadinha e você vai procurar o termo no lugar que você tem de procurar, tá bom? Então vamos lá. A próxima questão, gente, é sobre crase. E ela vai trabalhar aqui com uma especificidade da crase que é cobrada por todas as bancas também, que é o emprego da crase com o pronome possessivo. Por quê que a banca trabalha com esse tipo de questão? Porque nós temos pronome possessivo substantivo, ok? E nós temos pronome possessivo adjetivo. Prestem atenção, sigam a linha de raciocínio comigo, para que você nunca mais erre esse tipo de questão. Pronome possessivo substantivo, ele substitui um nome. Pronome possessivo substantivo, ele deixa eu melhorar aqui. Ele substitui um nome. Pronome possessivo adjetivo, ele acompanha um nome. Patrícia, por que isso é importante? Porque quando nós tivermos em uma oração um pronome possessivo adjetivo feminino e que esteja no singular, a crase será facultativa. Quando nós tivermos um pronome possessivo substantivo que esteja no singular, né, que seja feminino, a crase será obrigatória. Como assim? Olha o exemplo 1 aqui, ó. Vou dar a cor. Ela referiu-se à sua tia. Vai ser o A craseado ou não? Eu verifiquei aqui que tem um pronome possessivo feminino, né? Um pronome possessivo, não é seu, é sua. Pronome possessivo feminino. Então, eu vou observar se esse pronome possessivo é substantivo, se ele está substituindo um nome, ou se ele está acompanhando um nome, e aí ele será adjetivo.
Ela referiu-se à sua tia. Então, o pronome aqui está acompanhando o substantivo, está junto ali do substantivo. Nesse caso, esse pronome possessivo, ele é um pronome possessivo adjetivo, que está no singular e ele é feminino, não é seu, é sua. Quando nós temos pronome possessivo adjetivo, que está no singular, no feminino, a crase, ela é facultativa. Então, eu posso dizer, referiu-se à sua tia, eu posso dizer, referiu-se à sua tia com crase, ok? Crase facultativa. Nesse caso, a crase é facultativa. Agora, olha 2. Ela referiu-se à sua tia e à minha. Apareceu o pronome sua, é um pronome possessivo que está acompanhando o substantivo tia. Então, ele é um pronome possessivo adjetivo, feminino e que está no singular. Então, aqui eu posso dizer, ela referiu-se à sua tia ou à sua tia. Vimos isso lá acima. Agora, ela referiu-se à sua tia e à minha. A minha quem, gente? A minha tia. Esse pronome possessivo minha aqui, agora não está acompanhando o nome tia. O nome tia não apareceu ali. Ela referiu-se à sua tia e à minha, ok? Então, ele não está acompanhando o nome tia, ele está substituindo. Então, esse pronome, ele é um pronome possessivo substantivo, que está no singular e é feminino. Quando eu tenho pronome possessivo substantivo no singular feminino, a crase aqui, ela passa a ser obrigatória. Então, ela referiu-se à sua tia com crase ou sem crase. E a minha, é a minha tia. O pronome está substituindo a palavra tia, o nome tia. Ok? Isso faz toda a diferença. Você tem de perceber. Olhou um caso de crase ali com pronome possessivo, liga o seu sinal de alerta. Primeira coisa que você vai pensar: acabou minha vida, eu não sei o que fazer. Não. Você vai pensar: é um pronome possessivo substantivo? Ele está substituindo um nome? Porque se for, a crase será obrigatória. Ou esse pronome possessivo está junto do nome, ele está acompanhando o nome. Se ele estiver acompanhando, a crase será facultativa. Certo? Agora, um outro detalhe em relação ao pronome possessivo. Cuidado com isso. Cuidado, porque tem muita gente que generaliza com a intenção de te facilitar a sua vida, te passa bizu, te passa macete que te complica. Porque diz assim, diante de pronome possessivo, a crase é facultativa. Nós vimos aqui que isso não é verdade. A crase é facultativa diante de pronome possessivo adjetivo feminino e que esteja no singular. Olha o que nós temos aqui na 3, ó. Nós temos o pronome suas. Isso é um pronome possessivo? É. É um pronome possessivo adjetivo que está acompanhando um substantivo, um nome? É. Pronome possessivo adjetivo. É um pronome possessivo adjetivo feminino? É. É suas, não é seus? Mas é um pronome possessivo adjetivo feminino que está no singular? Não. É suas, é plural. E não tem crase facultativa diante de pronome possessivo adjetivo feminino no plural. Facultativo é no singular.
No plural, não. No plural, você vai observar a regra geral de crase. Você vai observar primeiro, tem alguma palavra ali no contexto que me peça a preposição a? Depois você vai observar, tem um nome feminino ali que pede um artigo? Porque a crase é a junção da preposição a mais o artigo a, ok? Juntei e vou crasear. Agora, olha o que nós temos aqui. Por que aqui não é crase facultativo? Ó, ele referiu-se. Quem se refere a alguma coisa ou a alguém. Então, eu tenho uma preposição aqui. Tem de ter. E observem que suas, tias é plural. Se eu for colocar aqui um artigo para acompanhar tias, tem de ser o as, né? Plural também. As tias. Então, se eu junto aqui, ó, o as preposição mais o as artigo, eu vou ter de obrigatoriamente crasear. Ela referiu-se às suas tias, ok? Agora, eu poderia colocar também só preposição aqui, não colocar artigo. E aí ficaria, ela referiu-se a suas tias. E aí não tem crase. Por que não teria crase nesse caso? Porque aqui, ó, esse a que eu tenho aqui é só preposição. Quem se refere a. Eu não estou usando artigo. Como eu sei que eu não estou usando artigo? Porque o a está no singular. Para eu juntar aquele a preposição com o artigo, teria de ser o artigo as, ok? Se eu coloquei ali a, eu estou dizendo que eu estou utilizando somente a preposição. Então, nesse caso, crase é proibida, você não pode colocar. Mesmo porque vocês já sabem a regrinha, quem não sabe, aprenda agora. Crase com plural, nem a pau. Crase com plural, nem a pau. Não há crase diante de palavra no plural, ok? Não vai acontecer. Então, tem de ter cuidado com esse caso de crase diante de pronome possessivo, tá, gente? Recapitulando, então, se você tem pronome possessivo adjetivo feminino, está no singular, então a crase é facultativa. Se você usar tranquilo, se você usar beleza. Não usar beleza, facultativo. Agora, se você tem pronome possessivo substantivo singular feminino, a crase é obrigatória. Se você tem pronome possessivo adjetivo feminino que esteja no plural, como suas ali, você vai observar a regra geral. Tem palavra pedindo preposição? Tem. E eu tenho um nome ali no feminino que admite um artigo? Tem. Então, eu vou juntar e vou crasear. Vou colocar as, né? Vou juntar a preposição mais o artigo que está acompanhando o nome. Então, eu tenho de crasear, obrigatório. Agora, eu posso não usar o artigo, eu posso usar só preposição. Se eu usar só preposição, eu não vou crasear, porque eu não tenho artigo, eu só tenho preposição ali. E para eu crasear, eu preciso de artigo mais, de preposição mais artigo. Ok, dito isto, dito isso, vamos para a questão 2, que vai trabalhar com o crase. Essa banca ela é muito boa em relação à crase, tá? Ela cobra bonito. Ela cobra bonito, tá? Então vamos lá. Analise os trechos a seguir. 1. Deu fim à nossa mãe. 2. O trecho que nos interessa está aqui, ó. À beira do Paraguaçu. 3.
mais gestos de assentimento às suas recomendações. Sobre o acento indicativo de crase nas orações anteriores, pode-se afirmar. Quando nós temos aqui, ó, deu fim à nossa mãe, vamos fazer aqui cada uma, resolver cada uma, caso a caso, depois nós analisamos lá abaixo as alternativas, tá? Então, eu tenho aqui um pronome possessivo, nossa. Nossa, nossa, assim você me mata, diria Michel Teló. Apareceu o pronome possessivo. É nossa porque é enjoadinho, tá? Mas é só você seguir o passo a passo. Encontrou a palavra, sabe que é pronome possessivo. O que que você vai fazer? Verificar se é um pronome possessivo adjetivo ou substantivo. Deu fim à nossa mãe. O pronome está acompanhando o nome mãe. Então, ele é adjetivo. Acompanha é adjetivo. Tá. E ele está no feminino. Não é nosso, é nossa. E no singular. Então, eu tenho pronome possessivo adjetivo feminino singular. Atende a todos os critérios para que a crase seja facultativa, tá? Então, aqui eu tenho um caso de crase facultativa. A pessoa que escreveu optou por crasear, mas poderia ficar sem crasear também, tá? Agora, na 2, nós temos à beira do Paraguaçu. Isso daqui é uma locução prepositiva feminina. Quando você tem locução prepositiva feminina, a crase é obrigatória. Então, geralmente vai ter esse de aí no final. À beira de, à custa de, à margem de, ok? Locução prepositiva feminina, crase obrigatória. Crase obrigatória. Agora na 3, eu não fazia mais gestos de assentimento às suas recomendações. Nossa, 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 né? Apareceu pronome possessivo aqui, ó, suas. Liga sinal de alerta. Vou verificar se é um pronome possessivo adjetivo ou substantivo. As suas recomendações. Suas está acompanhando recomendações. São as recomendações, isso daqui é um substantivo. Então, eu tenho um pronome possessivo adjetivo. Mas esse pronome, ele é feminino, né? Suas, mas ele está no plural, ok? Feminino está no plural. O que eu falei? Quando o pronome for possessivo, adjetivo, feminino, mas ele estiver no plural, ou vai ter crase obrigatória, porque vai ter um nome pedindo preposição, ou vai aparecer só o a, né, que vai ser preposição, não vai ter artigo, não vai ter crase. Ok, gente? Então, ele não fazia mais gestos de assentimento. Mas ele não fazia esses gestos de assentimento a quê? A que a preposição foi pedida nesse contexto. Quem faz gesto de assentimento, faz gesto de assentimento a alguma coisa ou a alguém. Então, a preposição foi pedida. E eu tenho um substantivo aqui, recomendações, que pede o artigo, ok? Eu posso colocar o artigo. Então, eu vou juntar esse a preposição com esse a artigo. E aí, eu vou obrigatoriamente crasear. Então, crase obrigatória. Se eu usei o artigo, eu vou crasear. É obrigatório. Poderia dizer também assentimento a suas recomendações, sem crase, porque esse a seria somente preposição.
Patrícia, como eu sei que é só preposição? Porque eu tenho uma palavra aqui que está no plural, recomendações, plural. Se eu for usar artigo aqui, eu tenho de usar o artigo as, ok? E aí fica igual está lá em cima, ó, as craseado, a preposição mais as artigo. Mas se eu usar só preposição, ó, preposição a, eu não usei artigo. Então, não posso crasear. Porque para que a crase aconteça, eu tenho de ter a preposição a mais o artigo a ou artigo as. Ok? Então, vamos lá. Vamos analisar aqui o que a banca afirmou. Sobre o aceito indicativo de crase nas orações anteriores, pode-se afirmar que, letra A, a utilização no trecho 2 é facultativa. Vamos ver o que nós analisamos aqui. É facultativa? Não. Você tem uma locução prepositiva feminina. Então, a crase ela não é facultativa ali. Ela é obrigatória. B, ocorre no trecho 1 devido à exigência do pronome. O pronome não exige crase, gente. Pronome não exige crase. Errado isso daqui, tá? Na número 1, não é o pronome que está exigindo crase, né? Nós poderíamos dizer aqui, ó, deu fim à nossa mãe sem crase. Poderíamos usar somente a preposição, ok? Então, errado isso dali. C. Foi utilizado pelo mesmo motivo nos trechos 1 e 3. 1 foi utilizado porque quem dá fim a alguma coisa, pediu a preposição a, e eu tenho aqui um pronome possessivo adjetivo que está no feminino, no singular. Então, eu posso utilizar o a acompanhando a palavra mãe ou não. Agora, no trecho 3, ela foi utilizada ali obrigatoriamente, ok? Obrigatoriamente. Eu tenho uma palavra que pediu uma preposição a e eu tenho o as ali. Eu tenho o artigo as, então eu tenho de crasear. Como que eu sei que eu tenho o artigo as? Porque esse as aqui está no plural. Então eu sei que tem a preposição a e tem o as artigo, ok? Então, não é o mesmo motivo, não é o mesmo motivo. Letra D. Foi empregado no trecho 2 devido à exigência da locução prepositiva. Exato. No trecho 2, sim. Perfeito aqui, certinho. No trecho 2, a crase foi utilizada porque nós temos uma locução prepositiva feminina, né, que exige preposição. E letra E, foi empregado no trecho 3 devido à exigência da locução pronominal. Banca viajou aqui, não tem nada disso. Então, a nossa resposta, o nosso gabarito é a alternativa D, tá bom? Então, por que as bancas investem, né, tanto aí em questões com crase diante de pronome possessivo? Porque você confunde, né? Confundia, mas não vai confundir mais. Olhou o pronome possessivo, você vai seguir o passo a passo. É adjetivo? É substantivo? Ok? Porque a depender vai ser facultativo o emprego ou não, né, da crase. Agora, a questão número 3, gente, vai trabalhar com morfologia. Morfologia é algo muito importante para Instituto Consulplan, para a Banca Consulplan, tá? Então, tem de investir tempo estudando questões sobre morfologia. Quando nós falamos de morfologia, nós estamos falando das classes gramaticais, das 10 classes gramaticais. E aí, eu coloco sempre essa sigla para que vocês se lembrem das classes gramaticais, né? Que é o Savam-Pacp. São as iniciais das 10 classes gramaticais. Então, ela vai trabalhar com o substantivo, vai trabalhar com o adjetivo, vai trabalhar com o nosso verbo, com o advérbio, com o numeral, com o pronome, com o artigo, com conjunção, com preposição e com interjeição, tá? Então, tem de
gastar tempo mesmo ali, investir tempo estudando isso daqui, tá? Mas sempre, gente, estudando de forma estratégica, para que você não fique a vida toda estudando morfologia, não consiga estudar aquilo que de fato é importante para a banca dentro de morfologia, né? E não perca aí a sua vaga por estudar sem estratégia, tá bom? Então vamos lá. É crucial que seus avanços beneficiem a todos, independentemente da localização geográfica ou condição socioeconômica. Então, essas palavras destacadas são classificadas como letra A, verbo, artigo, substantivo. Poderíamos descartar, né, gente? Verbo crucial, eu crucial, nós cruciamos, nós cruciamos. Não, não existe. Verbo é essa palavra que nós conseguimos flexionar, nós conseguimos conjugar, jogando ali com as pessoas, né, do discurso. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. E consigo localizar um tempo. Estudar, por exemplo, ó, eu estudo hoje. Eu estudei ontem, eu estudava antigamente, eu estudarei no futuro. Então, você consegue ir mudando, flexionando, não é verbo, né? Então, nós já poderíamos até descartar aqui a letra A. É substantivo, artigo, adjetivo, adjetivo, pronome substantivo, advérbio, pronome substantivo. Então, vamos lá. É crucial. A sua atitude é crucial. Crucial é a característica de alguma coisa. E a palavra que caracteriza morfologicamente, ela é o nosso adjetivo, tá bom? Então, a primeira é adjetivo. Todos, isso daqui é questão de decoreba. Todos é pronome, tá? Pronome indefinido, todos, alguém, ninguém, nada. São palavras que você precisa já saber que são pronomes, né? Que são pronomes indefinidos. E condição, ó, independentemente da localização geográfica ou condição, é a condição socioeconômica. Eu consegui colocar aqui um artigo. E se eu consigo colocar o artigo antes da palavra, a palavra ela é um substantivo, ok? Então, você não perderia tempo com essa questão se você estivesse estudando estrategicamente, tá? Então, na sequência ali, nós temos adjetivo, pronome e substantivo. Adjetivo, pronome, substantivo, alternativa C é a nossa alternativa correta. Se você chegou até aqui e não se inscreveu ainda no canal, se inscreva agora. Não deixe para depois, porque eu sei que se você deixar para depois, você acaba esquecendo, né? Acaba não se inscrevendo. Então já se inscreva agora mesmo no canal. Toda semana tem correção de simulado aqui, tá bom? Vamos para a nossa quarta questão, e essa questão vai trabalhar com a análise sintática também. Então você vai lembrar daquele passo a passo que eu te ensinei lá na primeira questão. Olha só, os termos destacados a seguir ocupam funções sintáticas equivalentes, com exceção de. Então, ela quer que seja diferente. Vou fazer análise sintática, vou seguir um passo a passo. Qual é? Encontrar verbo, depois do verbo, sujeito e só depois complemento. Então, vamos lá. No sistema de repartição, existe o chamado princípio de solidariedade. Ela quer saber a função sintática aqui. Então, eu vou buscar o verbo existe. Gente, o verbo existir, ele tem sujeito. Por que a banca sempre coloca orações com verbo existir? Porque o candidato confunde, ela sabe que confunde, pelo verbo haver, pelo que aprendeu em relação ao verbo haver. O verbo haver, quando ele aparecer no sentido de existir, ele será o quê? Um verbo impessoal. Ele vai nos trazer uma oração sem sujeito. Ele vai ficar sempre no singular.
Mas isso daqui, gente, é para o verbo haver. Verbo haver, quando você puder trocar por existir. Ele vai ser um verbo impessoal, vai nos trazer uma oração sem sujeito, vai ficar no singular, tá? Não tem sujeito na oração na qual ele aparece. Agora, o verbo existir, gente, ele é um verbo pessoal. Ele tem sujeito, você precisa procurar o sujeito dele. Por que que o candidato confunde? Ó, se eu disser problemas, há problemas para resolver. Eu posso substituir esse a por existir. Posso dizer que existem problemas para resolver, ok? Consegui substituir. Esse verbo haver, ele é um verbo impessoal, ele não tem sujeito. Ele vai ter objeto. O que há? Problemas para resolver. Isso daqui vai ser o complemento desse verbo, vai ser um objeto direto. Agora, o verbo existir tem sujeito. Você vai procurar o sujeito dele, o verbo está aqui. Vai fazer a pergunta antes: o que existem? Problemas para resolver. Então, isso daqui é o sujeito da oração. Então, voltando à nossa questão, apareceu escrito o verbo existir. Você vai procurar o sujeito dele, porque ele é um verbo pessoal, não é impessoal. Então, eu vou fazer a pergunta aqui, ó. O quê? O que existe? O chamado princípio de solidariedade. Então, isso daqui é o nosso sujeito, ok? B. O trabalhador acumula recursos. E continua a oração, né? Mas o que nos interessa está aqui. Verbo. Encontrei o verbo, vou procurar o sujeito. Quem? Quem acumula recursos? O trabalhador. Então, o trabalhador aqui é o sujeito também da oração. Então, A e B são iguais, não poderíamos marcar. Vamos para C. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, deixe-me só verificar como está aparecendo aqui para vocês. Não está atrapalhando essa questão, né? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, houve uma maior atenção direcionada aos idosos e pessoas que possuíam invalidez. São pessoas as quais possuíam invalidez. Quando você puder substituir esse que por as quais, os quais, a qual, o qual, esse que é o que, gente? Ele é um pronome relativo. O pronome relativo, ele faz três coisas. Ele inicia uma oração, ele retoma um termo anterior e ele exerce função. Então, ele exerce uma função sintática dentro da oração. Que função, Patrícia? Várias. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo, agente, então, da passiva. Então, ele pode exercer várias funções. E aqui, gente, o que nós precisamos observar? Como que eu vou saber qual é a função desse que ali? Porque a banca, tá vendo? Ela destacou o que, ó. Ela quer saber a função desse que. Para você saber a função desse que, você vai colocar aqui no lugar dele, dentro da oração na qual ele aparece, ó, dentro dessa oração, esquece o restante, dentro da oração na qual ele aparece. Você vai colocar o termo que ele está retomando. Ele está retomando pessoas, direcionada aos idosos e pessoas as quais possuíam invalidez. Então, ele está retomando pessoas. Coloquei pessoas ali no lugar dele. Pessoas possuíam invalidez, ok? Agora eu vou fazer a análise como eu faria normalmente. Olha o verbo, possuíam. Quem possuía invalidez? Pessoas, tá vendo? Então, o que aqui ele está funcionando como sujeito da oração, porque ele está no lugar dessa palavra pessoas.
Não é pessoas ali naquela oração que exerce a função de sujeito, é o que, porque o que é o representante dele, o que está no lugar dele, tá? Então, o que ali também é sujeito da oração. Letra D, ordenou a criação. Tá, alguém ordenou. Até coloquei aqui o trecho, né, para quem recebeu o material lá com antecedência. Eu acho que eu não falei isso no início, mas quem está conosco lá no grupo gratuito de estudos, recebe esse material com antecedência, resolve as questões e depois só vem aqui acompanhar a correção de cada uma delas, tá? Então esteja conosco também lá no grupo, tá? Só clicar no link que vai ficar disponível aqui abaixo. Então alguém ordenou. Ele ordenou. Ele é o meu sujeito. Quem ordena, ordena alguma coisa. Ele ordenou o quê? A criação. Então, isso daqui é o complemento do verbo. Sem preposição, é o objeto direto. Patrícia, esse a não é preposição? Não, esse a é o artigo que está acompanhando o substantivo criação, ok? É a criação. Então, é o objeto direto, verbo transitivo direto. Então, na letra D, nós temos um termo ali que foi destacado, né? E que não exerce a função de sujeito, como nas demais alternativas. Ok? Agora vamos para a nossa questão 5, que vai trabalhar com a nossa transitividade verbal. Quando fala em transitividade verbal, a banca quer saber se você consegue identificar se o verbo ele é de ligação, ele é intransitivo, ele é transitivo direto, transitivo indireto, bitransitivo, que é transitivo direto e indireto. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos para gente, ó. O homem estacionou na rua. Estacionou é o nosso verbo. Se eu retirar esse trecho aqui, ó, a oração perde sentido? Não. Eu posso dizer o homem estacionou. Esse verbo que tem o sentido completo, ele é chamado de verbo intransitivo, tá? Ele tem o sentido completo. Patrícia, mas esse na rua, isso daqui é só um acréscimo. Vocês viram que quando eu retirei, não fez falta, tá? Isso daqui é um adjunto. Isso aqui é um adjunto adverbial de lugar, tá? Está indicando o lugar no qual ele estacionou. Quando você fizer as perguntas, ó, onde, motorista estacionou onde? Quando? Como? Quando você faz essas perguntas, o que vem depois não é complemento, tá bom? Porque você pode confundir aqui com o objeto indireto, porque o na é a junção da preposição em mais o artigo a. Aí o que que algumas pessoas pensam? Ah, tem uma preposição aqui no início, então isso é um objeto indireto. Esse verbo é verbo transitivo indireto. E não é assim, tá? Se você retirar esse trecho na rua, não faz falta. Então, você tem ali um verbo intransitivo. Agora, na 2, o rapaz resolveu. Quem, quem resolveu? Ó, o rapaz, ok? Encontrei o sujeito. Agora, sujeito. Quem resolve, resolve alguma coisa. Ele resolveu o quê? Os exercícios. Esse verbo pediu um complemento. Verbo que pede complemento, ele é transitivo. Pede complemento, ele é transitivo. No início desse complemento não tem preposição. Então, esse daqui é o nosso objeto, porque é o complemento do verbo, sem preposição, objeto direto, verbo transitivo direto. Na 3, o candidato necessita de atenção. Necessita é o nosso verbo. Quem necessita? O candidato, sujeito. Agora, quem necessita, necessita de alguma coisa ou de alguém. Então, ele necessita de quê? De atenção. Esse verbo pediu o complemento, ele é transitivo. No início desse complemento apareceu preposição. Então, o que eu tenho aqui é um objeto indireto. Verbo transitivo indireto. 4. O candidato solicitou a revisão à banca. Quem solicitou? O candidato, sujeito.
Mas quem solicita, solicita alguma coisa a alguém. Ele solicitou o quê? Ó, pediu complemento, é verbo transitivo. Ele solicitou o quê? Revisão. Mas ele solicitou essa revisão a quem? A banca. Observaram? Nós temos dois complementos ali. Nesse primeiro complemento, eu não tenho preposição. Então, eu tenho aqui um objeto direto, verbo transitivo direto. Nesse segundo complemento, o que apareceu foi o a craseado. Nós sabemos que o a craseado é a preposição a mais o artigo a. Então, eu tenho preposição ali no início desse complemento, objeto indireto. Esse verbo também é transitivo direto e indireto, ou verbo bitransitivo, tá bom? Então, foi com isso que a banca trabalhou aqui na questão 5, ó. Não é raro encontrar algoritmos treinados em bases de dados limitadas que funcionam bem em ambientes controlados, mas falham quando expostos à complexidade do mundo real, especialmente quando lidam com diferentes populações. Aí a banca vai nos pedir aqui o seguinte: a transitividade desses verbos. Então vamos analisar ali. Quando ele diz aqui, ó, não é raro encontrar algoritmos treinados em bases de dados limitadas que funcionam. Funcionam é um verbo intransitivo, não está pedindo complemento. Eu posso dizer, o equipamento funciona, tranquilo. O carro funciona, tranquilo. O equipamento, o aparelho funciona, o computador funciona, não precisa de complemento, tá? É verbo intransitivo. Aqui, ó, mas falham. Eu falho, você falha, aquelas pessoas falham. Isso não precisa de complemento. Então, é verbo intransitivo também, tá? E aqui, ó, quando lidam. Agora, quem lida, lida com alguma coisa ou com alguém. Então, quando lidam, lidam com o quê? Com diferentes populações e dimensões de valor. Então, esse verbo, ele pediu o complemento, ele é um verbo transitivo. No início do complemento dele apareceu preposição, objeto indireto, verbo transitivo indireto. Então, nós temos ali verbo transitivo indireto, indireto, ou verbo intransitivo, intransitivo e verbo transitivo indireto. Corresponde aqui a nossa alternativa C, ó, intransitivo, intransitivo, transitivo indireto. A alternativa C é a nossa alternativa correta. E vamos agora à nossa última questão. E a banca quer saber o seguinte, ó. A rotina de passar horas seguidas diante de telas, seja para atividades profissionais, estudo ou lazer, tornou-se parte do cotidiano de milhões de indivíduos. Quanto ao excerto, assinale a alternativa correta. O verbo tornar-se relaciona sujeito e adjunto adverbial. Gente, quando nós temos um estudo direcionado, nós batemos o olho nessa questão, nessa alternativa, nós já descartamos. Porque nós sabemos que o verbo tornar-se, ele vai ser sempre verbo de ligação. Tornar, não. Agora, tornar-se, que é um verbo pronominal, ele sempre vai ser um verbo de ligação. E o verbo de ligação, ele liga o quê? Ele liga o sujeito a um predicativo do sujeito, ok? Então, tornar-se sempre será verbo de ligação. B, o verbo tornou-se é intransitivo, por isso não exige complemento verbal. Tornar-se não exige complemento verbal, ele vai exigir um predicativo do sujeito, porque ele é um verbo de ligação, tá? Mas ele não exige, né, esse complemento, porque ele é verbo de ligação e não verbo intransitivo. Ele é verbo de ligação. Eu digo, a mulher tornou-se amarga. Então, eu tenho sujeito a mulher, tornou-se é o verbo de ligação, amarga é a característica dessa mulher.
é um adjetivo que sintaticamente funciona como predicativo do sujeito, tá? Então, ele não vai ter complemento de verbo. Não vai ter objeto, porque ele não pede complemento, ele é um verbo de ligação, tá? Ele não é verbo transitivo. Letra C. Horas seguidas diante delas é o núcleo do sujeito do verbo tornar-se. Gente, o núcleo do sujeito não vai ser uma expressão assim, horas seguidas diante delas. Núcleo do sujeito ou vai ser uma palavra, que aí você tem um sujeito simples, ou duas ou mais palavras, mas não agrupadas assim, tá? E aí o sujeito vai ser um sujeito composto. Olha o que nós temos aqui, ó. A rotina de passar horas seguidas diante de telas, seja para atividades profissionais, estudo ou lazer, tornou-se. Então, o que tornou-se parte do cotidiano? Foi essa rotina. Foi a rotina que tornou-se parte do cotidiano. Então, o sujeito ali é rotina e o núcleo desse é a rotina de passar horas seguidas diante de telas, mas o núcleo desse sujeito é rotina, ok? Não é essa expressão ali gigante. E é bom lembrar que o núcleo do sujeito, gente, não é só a palavra principal, porque muita gente buga a mente, né? Porque está lá na oração assim, ó. A pizza de calabresa chegou. O que chegou? A pizza de calabresa. Qual é o núcleo desse sujeito? Aí a pessoa pensa, a palavra principal. Opa, pizza para mim faz minha boca salivar. Então é o núcleo. Nossa, mas calabresa eu gosto também. É importante também. Então é núcleo, não é assim. O núcleo do sujeito, geralmente, em 99,9% das vezes, será um substantivo, mas esse substantivo nunca pode estar precedido de preposição. Então, como eu sei que aqui nessa estrutura, nesse sujeito, pizza, deixa eu achar a pontinha aqui certo. Como eu sei que opa, que pizza é o meu núcleo do sujeito? Porque é um substantivo, não está precedido de preposição. Como eu sei que calabresa não pode ser núcleo? Porque está precedido de preposição. E o núcleo do sujeito nunca estará preposicionado, ok? Então, letra C, descartamos. Letra D, seja para atividades profissionais, estudo ou lazer, é um trecho acessório, portanto, pode ser retirado do excede sem comprometer o sentido principal. Perfeita alternativa D, tá? Esse termo aqui, seja até lazer, isso daqui pode ser retirado, porque é acessório. O que é importante dentro da oração, não pode ser retirado de jeito nenhum, é sujeito e predicado, tá? Agora, nós temos aqui, ó, a rotina de passar horas seguidas diante de telas tornou-se parte do cotidiano de milhões de indivíduos. Eu posso retirar. Eu posso retirar tranquilamente essa parte aqui, ó. Não vou ler com isso daqui, ó. Pronto, não quero mais isso me atrapalhando. Vou ler tranquilamente. A rotina de passar horas seguidas diante de telas tornou-se parte do cotidiano de milhões de indivíduos. Ok? Então é um termo acessório, por isso ele pode ser retirado. A alternativa D é a nossa alternativa correta. Lá no nosso intensivo com o Suplan, nós trabalhamos até com essa capina ali, né? Com essa limpeza da oração, retirando esses termos que são acessórios, para que você consiga identificar sujeito, para que você consiga perceber se a concordância verbal está correta. Isso é muito importante, tá bom? Então, se você está se preparando para qualquer concurso organizado pela Banca Consulplan ou pelo Instituto Consulplan, eu tenho um intensivo Consulplan. Nós temos, né? Somos eu e uma outra professora. Nós temos um curso, uma turma de questões. Só vou ver como que está aparecendo para vocês aqui, gente.
ficou escuro, mas eu já terminei praticamente, tá dando para ver legal, né? Então, nós temos essa turma de questões. Como funciona? Desse jeito aqui. Nós vamos trabalhando questão por questão, tópico por tópico do edital, por meio da resolução de questões. E aí eu vou fazendo a revisão desses conteúdos com vocês, tá bom? Então, se você está se preparando para fazer prova organizada por essas bancas, é muito importante que você tenha esse estudo direcionado, tá? Estudo estratégico, para que você não fique, como eu disse lá anteriormente, perdendo tempo estudando morfologia, porque é um conteúdo grande, né, extenso, e que de fato é cobrado pela banca, né? Se você para você não ficar ali estudando o que não precisa ser estudado dentro de morfologia. Você precisa estudar? Precisa. Mas há coisas que são importantes e há coisas que são secundárias, tá bom? E é isso que nós te ensinamos lá no nosso intensivo, é dessa forma que nós te direcionamos, ok? Então, gente, se você chegou aqui até o final e não se inscreveu ainda, vai lá, tá? Se inscreva no canal. Na próxima semana eu volto com correção de outras questões, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês até agora. Espero vocês na próxima semana. Até lá!